Você sabe por que a Guerra Fria foi batizada com esse nome? Pois esse conflito, que durou metade de um século, foi extremamente polarizado entre ideologia capitalista e comunista. Portanto, os principais países da União Soviética e os Estados Unidos nunca declararam uma guerra direta, por isso o nome é Guerra Fria. Porém, eventos importantes ocorreram com a intervenção desses dois países, como a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Muro de Berlim e Revolução Cubana. O desenrolar dessa guerra ideológica aconteceu após os dois países lutarem juntos contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Os eventos que se seguiriam com o fim da era de Hitler, como o julgamento dos últimos membros do partido nazista no Código de Nuremberg e os tratados pós-guerra, fez com que as ideologias dos dois países dividissem a Europa em uma gigante cortina de ferro. O leste europeu tornou-se majoritariamente socialista e comunista, em sua maioria dentro da zona de influência soviética. Já o lado ocidental tornou-se em parte alinhado aos Estados Unidos. Nesse vídeo será explicado sobre o lado oriental, dominado pela influência russa, e as consequências que no futuro afetariam esses países economicamente e socialmente. Meu nome é André e venho por meio do canal Legado Histórico apresentar fatos relacionados à história e política, deixando claro que todas as informações apresentadas aqui são tiradas de fontes confiáveis e estarão disponibilizadas na descrição do vídeo. O comunismo foi oficialmente fundamentado pelos polêmicos ideólogos Karl Marx e Friedrich Engels. Ambos nasceram na Alemanha no período da Revolução Industrial, uma era que, apesar de apresentar expressivos avanços tecnológicos em um curto prazo de tempo, também foi muito conturbado. Com a chegada das indústrias à Inglaterra, houve também uma rápida e massiva migração das pessoas do cenário rural para o urbano, causando desemprego, a pobreza e o aumento da desigualdade social. Como reação, muitos pensadores da época criticaram o novo sistema capitalista que se adaptava, e uma dessas correntes foram os próprios ideais de Marx e Engels. Em defesa dos trabalhadores, os dois teorizaram a coletivização dos meios de produção, o fim da propriedade privada, a luta de classes, uma distribuição justa e igualitária de riquezas e o fim do Estado. O comunismo de Marx e Engels, embora nunca tenha sido posto em prática em nenhum lugar do mundo, teve muita influência com a Revolução Russa de 1917. Liderada por Vladimir Lenin, a Revolução Bolchevique obteve sucesso no dia 8 de novembro de 1917. O novo regime se seguiria durante todo o século XX e Lenin fundaria 5 anos após a Revolução a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, abrangendo uma federação de 15 países, sendo a Rússia a principal. Após a morte de Lenin em 1924, o revolucionário Joseph Stalin governaria o país até 1953. Foi no seu governo que a Rússia protagonizou a revanche contra o imparável exército alemão na Segunda Guerra Mundial. A importância que o ditador teve durante o conflito fez com que a Rússia obtivesse uma grande influência no tratado pós-guerra. Se aproveitando disso, Stalin fez quase toda a Europa Oriental se inclinar à União Soviética, transformando todos os países dominados em estados satélites de Moscou. Os respectivos países que se aliariam à ocupação soviética seriam a Alemanha Oriental, Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, Romênia, Moldávia, Albânia e Bulgária. O primeiro país que teria total desligamento da influência de Stalin foi a Iugoslávia do general Tito, em 1948, pois o mesmo tinha um modelo próprio de socialismo, que não pareava com o socialismo russo, fora que Tito era um estrategista político que mantinha relações tanto com o Oriente quanto com o Ocidente, e tinha seus próprios interesses na região dos Balcãs. A história da Iugoslávia vai muito além do que foi citado aqui, e pode ainda render um vídeo próprio no canal. Com o leste europeu ocupado novamente por uma ditadura, não demoraria para começar manifestações exigindo liberdade de expressão e a volta dos governos democráticos. Em maio de 1956, houveram protestos nas capitais Praga e Bratislava exigindo imprensa e parlamentos livres, liberdade para viajar para o exterior, o fim ao bloqueio de transmissões de rádios estrangeiras e a redução do ensino marxista-leninista nas instituições. Um mês depois, os protestos se espalharam para a Polônia em Poznań. Manifestantes discursaram contra o domínio russo já há 11 anos no país e pediram melhores condições de vida, pão e liberdade. Como resposta, tanques e tropas polonesas foram enviados para o centro da cidade e 38 pessoas morreram. Em outubro, o então sucessor de Stalin, que havia morrido 3 anos antes, Nikita Khrushchev, tomou um voo para Varsóvia e avisou que as críticas deveriam acabar. Assim começaram uma série de negociações entre Khrushchev e o primeiro secretário do Partido Comunista Polonês, Władysław Gomułka, que havia sido preso menos de 2 anos antes, suspeito de conspiração contra o governo, mas que agora convenceu Moscou a deixar
deixar a Polônia seguir seu próprio caminho socialista. A coletivização então foi interrompida e uma leve medida de liberdade de expressão foi permitida. Esse evento foi a primeira grande manifestação antissoviética no Oriente Europeu durante a Guerra Fria e ficou conhecido como o Outubro Polonês. Outros protestos ocorriam também em Budapeste, capital da Hungria, em 24 de outubro de 1956, onde exigia o fim do domínio comunista no país, o estabelecimento de um regime democrático, a retirada de tropas russas e a libertação do cardeal Mindszenty, preso domiciliarmente desde 1948. Houve um forte apoio da volta ao poder do ex-primeiro-ministro Imre Nagy, que havia sido expulso do Partido Comunista em 1955 por assumir uma política comunista liberal. Essa concessão acabou se concretizando, tornando Nagy novamente primeiro-ministro um dia depois do começo das manifestações. Os soviéticos reagiram com reforços militares para a fronteira da Hungria e a forte exigência da repressão aos protestos por parte do exército húngaro. Um dos militares, o coronel Paul Malleter, que recebeu ordens para liderar 5 tanques contra os insurgentes, ao chegar lá e olhar para a revolta, disse 2 semanas mais tarde: "Quando eu cheguei lá, logo ficou claro para mim que todos aqueles que lutavam por liberdade não eram bandidos, mas leais filhos da Hungria. Assim, informei ao ministro da Defesa que eu estava me unindo aos insurgentes." No outro dia, mais manifestações populares ocorreram, dessa vez em frente ao prédio do parlamento. 600 pessoas foram mortas e o país entrou no cenário de guerra civil. Grupos civis agiram atirando coquetéis Molotov e granadas nas escotilhas dos tanques. As tropas soviéticas deixaram Budapeste e Nagy libertou 5.000 prisioneiros políticos, dentre eles o cardeal Mindszenty. Vários membros das forças húngaras foram pegos, espancados até a morte e pendurados de cabeça para baixo em postes de iluminação pública. Foram decretadas eleições livres e o exército se pôs ao lado do Estado. Porém, esse decreto durou pouco. O general do exército foi preso pelos russos e na madrugada de 4 de novembro, forças soviéticas já entravam em Budapeste para a retomada do país. O conflito terminou com 25.000 húngaros e 7.000 russos mortos e mais de 200.000 refugiados. Após a Revolução Húngara, 2.000 pessoas foram executadas e 20.000 aprisionadas. O primeiro-ministro Nagy foi fuzilado 18 meses depois. Na comemoração do marco de 39 anos da Revolução Bolchevique, a Rádio de Moscou declarou: "O povo soviético se alegra no fundo de seus corações pela vitória dos trabalhadores húngaros sobre as forças de reação. Estamos firmemente convencidos de que a Hungria foi, é e continuará sendo um país socialista." Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak külvárosunk. As revoltas continuaram a voltar nos anos 60, centradas principalmente na Tchecoslováquia, com o famoso período da Primavera de Praga. O país ganhava um novo sucessor, Alexander Dubček. Ele começou a reformar o socialismo tcheco, chamando de socialismo com rosto humano. Então, passou leis que dariam mais liberdade de expressão ao rádio e à televisão. Libertou o escritor Jean Benet, condenado a 5 anos de prisão por críticas ao regime, e 50.000 vítimas tchecas do stalinismo começaram a ser reabilitadas. A gota d'água se deu quando, no dia 5 de abril de 1968, o Partido Comunista Tcheco declarou a abolição da censura à imprensa, a liberdade de reunião e o direito de viajar para fora da Tchecoslováquia, para os países tanto do Oriente comunista quanto do Ocidente capitalista. Como retaliação, o governo soviético posicionou 25.000 soldados na fronteira e intimou Dubček a ir até Moscou. O jornal russo Pravda declarou que as forças contra-revolucionárias tchecas eram mais traiçoeiras do que os húngaros em 1956. Ali na Rússia, meio milhão de tropas vindas da Alemanha Oriental, Polônia, Hungria e Bulgária participaram da ocupação da Tchecoslováquia. Foram então convocadas negociações em Moscou e Dubček foi forçado a ceder às exigências soviéticas. A censura voltou a vigorar novamente no país e Dubček seria expulso do partido 2 anos depois. As revoltas citadas foram alguns exemplos das diversas que se seguiriam por durante todos os anos de ocupação russa no continente europeu. Infinitas manifestações ainda aconteceriam nesses países, todas contra a censura e o fim das liberdades civis. Muitas pessoas lutaram bravamente contra o regime opressor da União Soviética, porém, sem sucesso algum, resultaram todas em mortes e aprisionamentos. Esse cenário só iria terminar 21 anos após a Primavera de Praga, em 1989, quando finalmente estava começando a queda do comunismo no leste europeu.
Na década de 80, o governo comunista estava sob controle de Mikhail Gorbachev. O líder adotou reformas no sistema do país para descentralizar e modernizar o governo, chamadas de perestroika e glasnost. Ele fez isso com a justificativa de que o governo soviético já havia sucumbido à competição interna e também estava muito longe de um ritmo de desenvolvimento equivalente aos dos Estados Unidos. Uma das medidas do governo central foi a adoção do direito às greves, que havia sido abolido já quando os bolcheviques tinham assumido o poder, onde, por sinal, foram por meio delas que a Revolução Russa obteve sucesso. Os tumultos políticos na Europa Ocidental foram largamente impressionantes. O parlamento húngaro adotou leis que autorizaram a formação de novos partidos políticos. Nas eleições realizadas em março, candidatos não pertencentes ao Partido Comunista foram autorizados a participar pela primeira vez desde 1945. Todos os candidatos comunistas foram derrotados. A Tchecoslováquia, alguns dias depois, também legalizaria eleições multipartidárias. No dia 2 de maio, foi derrubada uma cerca de 350 km que isolava cortinas de ferro entre a Áustria e a Hungria. Seria ela a primeira barreira derrubada que bloqueava o acesso ao lado capitalista da Europa. Na Polônia, o principal partido de oposição ao regime, o Solidariedade, foi legalizado em 21 de abril. A Igreja Católica recebeu de volta as propriedades confiscadas na década de 50. Foram também convocadas eleições no país, com o Solidariedade vencendo 99% das cadeiras reservadas para os partidos não comunistas, deixando assim a oposição em minoria. O Papa João Paulo II, que era polonês, teve muita influência na queda do regime no seu país. Reunindo de 750 mil pessoas em Gdansk para um comício, prestou respeito à Solidariedade e ao seu líder Lech Walesa. A Polônia viraria então, no ano de 1979, o primeiro governo da Europa Oriental fora do controle comunista. Após a Polônia, a Hungria seria a próxima. Enquanto Mikhail Gorbachev visitava a Alemanha Oriental, o Partido dos Trabalhadores Socialistas da Hungria aprovava sua dissolução por 1.202 votos contra 159. Protestos aconteceram a todo vapor na Bulgária e Alemanha, e nesse último trouxeram a renúncia do seu líder Erich Honecker. O novo governo chefiado por Egon Krenz não durou um mês, e junto de sua queda, no dia 9 de novembro, o Muro de Berlim, conhecido por ser o maior símbolo da Guerra Fria, foi derrubado. A fronteira de 1.375 km entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental seria aberta no dia seguinte. O país seria reunificado no dia 31 de agosto de 1990. Em 20 de novembro, o Fórum Cívico da Tchecoslováquia reivindicou eleições livres que culminariam na renúncia em massa dos membros mais antigos do Partido Comunista Tcheco. Foi realizada uma greve de 24 horas pela população como um referendo nacional pelo fim do domínio comunista. Esses protestos e o fim do monopólio dos partidos aconteceu como um efeito dominó, atingindo a Bulgária um mês depois. Não houveram protestos ou reações por parte da União Soviética, pois até Moscou estava sofrendo crises internas contra o partido. O único país em que houve uma reação por parte do Estado foi a Romênia, pois o seu líder, Nicolae Ceausescu, fez as forças do país abrirem fogo contra a população. Então, como manobra política, o líder realizou um comício em Bucareste para buscar apoio do povo. Foi um grande erro. A população começou com protestos pacíficos, mas Ceausescu ordenou que a polícia abrisse fogo. 40 manifestantes morreram. O líder então convocou o chefe do exército para controlar o país. A ordem foi recusada e foi ordenada a sua execução. A decisão, obviamente, frustrou o exército, e eles se juntaram aos protestos. A partir de então, a queda do ditador já estava oficialmente decretada, pois até o Comitê Central da Romênia exigia sua prisão. Ceausescu, junto de sua esposa, fugiu do helicóptero, mas foi capturado e executado 2 dias depois. Sua morte no Natal de 1989 foi um presente para a insurgência romena. O país foi o único que sofreu derramamento de sangue no leste europeu. No ano de 90, a polícia secreta romênia foi dissolvida e o governo anunciou uma anistia para todos os condenados políticos desde 1947. As próximas repúblicas seriam a Lituânia em 15 de março, a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, em 2 de outubro, e Estônia e Letônia, respectivamente, em 20 e 21 de agosto de 1991. 4 meses depois, a própria União Soviética decretaria sua dissolução, deixando 15 países independentes do bloco e terminando oficialmente o final da Guerra Fria. Os efeitos que o regime soviético deixou nesses países podem ser vistos até hoje. É possível facilmente comparar o atraso econômico e os avanços sociais desses países em comparação com os que estavam do outro lado do cortina de ferro, como a França, Inglaterra e Alemanha Ocidental. A história se pode comprovar com fatos o quão perigoso e opressor um regime como o comunismo conseguiu ser. A solidariedade foi tão grande que foi banida em alguns países que viveram, como a Polônia e a Ucrânia. Hoje em dia é possível observar protestos a favor do comunismo em países que não sofreram com o regime, incluindo o Brasil. Esses protestos só mostram quão ignorante a humanidade continua sendo, ainda mais com fatos explícitos em livros, filmagens e documentos. Enquanto a história não servir como prova suficiente para essas pessoas, o arrependimento só virá no dia em que a teoria se tornar, enfim, a prática.